Tá gravando? Alô, alô, testando. Primeiramente, bom dia, pessoal do sexto ano. Vou começar a nossa aula aqui de hoje, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem nessa pandemia e que vocês gostem da aula, tá bom? A nossa aula de hoje vai ser sobre a Mesopotâmia, que está na página 203 do nosso livro, aqui, tá bom? Vou começar aqui a nossa aula, só um instantinho. Então, vamos lá, pessoal. A nossa aula, ela vai ser sobre a Mesopotâmia. O que que é a Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia, ela foi o nome de uma região, né, que está localizada entre o rio Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, principalmente onde hoje se concentra o Iraque, tá bom? A Mesopotâmia é hoje o nosso Iraque. E o principal local da Mesopotâmia que vamos estudar hoje é entre esses dois rios Tigres e o Eufrates. Eu vou falar um pouco da importância deles, tá bom? Essa região ela é considerada nos berços da civilização, uma vez que as primeiras cidades do mundo surgiram lá. A palavra Mesopotâmia, ela teve origem no idioma grego, que significa terra entre os rios, fazendo menção exatamente assim aos dois rios que eu acabei de citar para vocês, tá? Os povos da Mesopotâmia, ela abrigou diversos povos durante a antiguidade, né, que foram atraídos pela fertilidade do solo, que era garantida pelos ciclos de cheias do rio, e entre os inúmeros povos que habitaram lá, a região que mais se destacou foi os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Sendo que na nossa aula de hoje a gente vai falar mais sobre os sumérios, né, os povos sumérios, os povos da Babilônia e os assírios, ok? Um ponto importante aqui sobre a Mesopotâmia, né, que eu vou falar com vocês. Estudar sobre a Mesopotâmia, pessoal, é algo realmente muito fascinante por diversas razões. A primeira é porque ela está relacionada com o surgimento da escrita, que ainda hoje causa muitas discussões entre os historiadores, né? Porque muitos pesquisadores eles acreditam que a sociedade, né, que surgiu ali na Suméria, ela foi responsável por inaugurar uma linguagem de códigos no quarto milênio antes de Cristo. Ou seja, 4.000 anos antes de Cristo tivemos um dos primeiros povos, né, que foram os povos que estavam situados na Mesopotâmia, que foram responsáveis pela invenção da escrita, ok? Então, isso foi por causa da construção dos templos, que é conhecido como zigurates, e os palácios que estocavam os alimentos, ok? E assim que se deu essa importância. Por que estocar os alimentos em diversos palácios e templos influenciaram no surgimento da escrita? Porque os registros de tudo que eram estocados e guardados, eles eram feitos em placas de argila úmida, nas quais um funcionário ele utilizava uma haste de bambu, né, como se fosse um pincel, ele desenhava aquilo tudo e transferia para esperava aquela tábua de argila secar. Vocês vão ter um exemplo melhor disso, pessoal, na página 204, tá bom? E essa escrita, né, em cima da argila, ela foi conhecida como cuneiforme, ok? É como se fosse na verdade, essa escrita, ela foi a forma de uma linguagem desses povos antigos, ok? Os desenhos eles representavam palavras e logo eles tornaram-se cada vez mais abstratos, né? Passando a representar sílabas e com o passar do tempo todo mundo se aproveitou dessas escritas, né? Pelos acadianos, os babilônicos, elamitas, hititas e assírios. Peço desculpas se eu errar algumas palavras, tá bom, pessoal? Porque ela é muito diferente da nossa linguagem, ok? Como não bastasse a criação da escrita, né, por conta da necessidade de organização dos alimentos, né, que os povos mesopotâmicos utilizavam, eles criaram um próprio calendário para eles se adaptarem às estações do ano e assim se facilitando, né, e compreendendo melhor o período para o plantio e para a colheita, tá? Eles fizeram, na verdade, um calendário lunar, de acordo com as fases da Lua, né, contendo 12 meses, 30 dias, muito idêntico a esse nosso que nós utilizamos hoje, tá bom? Sendo que o nosso calendário ele surge, né, a partir do nascimento de Cristo, calendário cristão que nós aqui da América Latina, de todas as Américas e da Europa utilizamos, tá bom? Esses povos ocidentais não,
Nós somos ocidentais, eles são povos orientais. Eles usam outros tipos de calendários, como citamos em umas 3 aulas retrasadas. Uma das nossas primeiras aulas foi sobre isso, tá bom? Outro fato muito interessante que se dá para estudar a Mesopotâmia foi as transações comerciais, né? Por quê? O negócio e o comércio, tá bom? Que os palácios e os reis, né, da Mesopotâmia que faziam entre si. E eles desenvolveram também o uso da matemática. Vale ressaltar, pessoal, que muito desses povos da Mesopotâmia, né, eles eram politeístas. O que é politeísta? Politeísta é aquela pessoa que acredita em vários deuses, tá bom? Nesse caso, esses deuses que eles vão acreditar vão ser os deuses da natureza, né? Água, o ar, terra, sol e etc. Tá bom? E nisso eles faziam diversas devoções e oferendas e podiam praticar ações boas ou ruins para os seres humanos, tá? Geralmente, muitas dessas cidades da Mesopotâmia, elas tinham sua própria divindade, tá? Dentro da Mesopotâmia, do Iraque, era dividido em várias cidadezinhas que eu vou começar a falar um pouco sobre a era dessas cidades, ok? Vamos lá. E na página 205, vocês vão ter mais informações sobre esses deuses que eles faziam seus devotos e oferendas, e assim por diante. Tá bom? Eu vou citar aqui alguns. O Shamash, que é o deus do sol e da justiça. Anu, deus relacionado ao céu. Enlil, que é o deus do ar. Ea, deusa da água. Ishtar, a divindade do amor e da guerra. E Tammuz, deus da vegetação. Ok? Vou passando aqui o nosso slide. Eu estou mostrando aqui para vocês aonde fica basicamente o Rio Tigre, tá bom? Eu estou passando aqui em cima do mouse. Essa linha azul é o Rio Tigre e essa outra linha aqui do outro lado é o nosso Rio Eufrates, tá bom? Trouxe essas duas fotos aqui bem atuais sobre esses dois rios. Show, pessoal? Aqui o Rio Tigres e logo abaixo o Rio Eufrates, tá bom? Aqui nessa legenda aqui eu não vou falar muito com vocês sobre isso, tá bom? Agora eu vou falar sobre a Suméria. Ponto importante aqui para vocês não se perderem, para não achar que eu tô falando muita coisa, muita informação, tá? A Mesopotâmia era a central que os povos mesopotâmicos estavam juntos, ok? Com o passar do tempo, fomos tendo diversas civilizações e cidades. A Suméria foi uma cidade, tá bom? A Babilônia foi outra, a Síria também. E dentro dessas cidades tivemos civilizações, ok? A Mesopotâmia é como se fosse um país, né, que abrangesse todas essas cidades e esses povos dessas cidades. E o mais interessante é que, com o passar do tempo, cada povo vai ter o seu apogeu, bom? O seu ápice, ok? Vamos lá. Fala sobre a Suméria. No decorrer da história mesopotâmica, os sumérios eles são considerados como a primeira civilização a ocupar os territórios entre os rios Tigres e o Eufrates. No quarto milênio antes de Cristo, há 4.000 anos antes de Cristo, as primeiras populações da Suméria, elas teriam se deslocado do Planalto do Irã até se fixarem na região da Caldeia, que compreende a Baixa Idade e a Média Mesopotâmia, tá? Provavelmente Kish foi a primeira cidade fundada e logo foi seguida pelo surgimento das cidades como Eridu, Nippur, Uruk e Lagash, tá bom? Do ponto de vista político, as cidades de Suméria, elas eram completamente independentes entre si, tá bom? Cada uma delas tinha um sacerdote que contava com o auxílio de um grupo de anciões para que as principais decisões políticas fossem fixadas, tá? Contudo, em certo momento, vemos que essa configuração ela passa a ser substituída por um modelo mais centralizador, o pateci, que na verdade ele assume a condição de monarca. De monarquia é porque ele tem um poder absoluto, ou seja, um rei, tá bom? É um monarca que cria uma cidade-estado que transmite os poderes de seu cargo para um herdeiro, formando assim uma dinastia. O que acontece? O patesi da Suméria, ou melhor dizendo, o rei, né? Assim que acontece seu falecimento, quem assume o reinado daquela cidade-estado é o seu filho, ou seja, o seu sucessor do seu trono. Tá show? É isso. O Patesi é um líder político, militar e religioso, tá bom? E que hoje em dia chamamos de rei.
Vocês estão percebendo que muitas coisas que eu estou falando aqui até o momento estão sendo não, né? Vão ser muitas utilizadas futuramente, depois do nosso calendário cristão, depois do nascimento de Cristo, tá bom? Monarquia, poder absoluto, entendeu? A independência de cada cidade, entendeu? E por aí em diante, ok? Vamos lá. Os sumérios, né, eles eram empreendedores e investiam nas relações comerciais com diversos povos do Mediterrâneo e do Vale Indo, tá bom? Esses dois locais, né? Esses povos do Mediterrâneo eram povos que ficavam à margem do oceano, tá? A mão de obra mais utilizada era a servidão, apesar de fazer o uso da escravidão em menor escala. Vamos lá, pessoal. Um ponto importante. A escravidão, ela sempre existiu na história da nossa humanidade, ok? Sendo que tem um ponto principal que eu quero conversar com vocês. Não podemos comparar a escravidão que aconteceu no nosso país entre 1500 a 1889. Por quê? A nossa escravidão ela tinha um cunho racista, segregação de raça, tá bom? Os europeus se segregavam dos africanos, traziam eles para cá e assim em diante. Não é o tema da nossa aula de hoje, mas eu acho muito importante eu já ir trazendo isso aqui para vocês, tá bom? Que a escravidão da antiguidade, né, dos povos da Suméria, a escravidão grega, elas aconteciam por quê? Muitas pessoas elas deviam dinheiro, né? Pegavam dinheiro a juros emprestado ou entravam em dívida com outras pessoas e não tinham alguma forma de pagar, logo ela se tornava uma escrava da outra, tá bom? Ou seja, ela era obrigada a trabalhar para uma pessoa ou era um prisioneiro, tá bom? Ela era capturada, presa e assim ela tinha que realizar um trabalho para o Estado, né? Por exemplo, obras, trabalhar na colheita, na caça em si, né, colocando muito sua vida em risco, tá bom? Essa era uma das formas de escravidão que existia, tá bom? A escravidão aqui do Brasil, ela foi muito mais diferente do que isso, tá? As pessoas trabalhavam 20 horas por dia, elas eram castigadas a todo momento, tá bom? É isso. Eu trouxe essas imagens aqui das cidades da Suméria. Suméria? É Suméria? Perdão, pessoal, da Suméria, tá bom? A primeira é a cidade de Ur, que sobrou dela. A segunda é Nippur, que está logo aqui à direita. Embaixo da primeira da esquerda é Eridu. E a última eu trouxe um pouco da arte, né, dos povos sumérios, ok? Vocês conseguem ver, pessoal, que com o passar de muito tempo ainda sobra vestígios históricos daquela população que residiu naquele local, ok? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre a Babilônia. Tá show? Vamos lá, pessoal. A Babilônia, ela aconteceu por volta do século XIX a.C., tá bom? Os amoritas derrotaram os sumérios e acádios, tá? Ou seja, o povo da Suméria foi totalmente extinto, entre aspas, tá bom? Pelos amoritas e pelos acádios, que estavam dominando, né, um pouco ali o território da Mesopotâmia. Eles eram oriundos do sul do deserto árabe, e eles construíram a cidade, né, da Babilônia, formando o primeiro império babilônico. Bom, no século XVIII a.C., né, ou seja, 100 anos depois, o rei babilônico Hammurabi ele conseguiu unificar o povo, né, uniu todas as cidades que se encontravam ali ao redondeza da Babilônia, e expandiu seu domínio para além do Golfo Pérsico. Com isso, ele estava conseguindo grandes avanços na agricultura através da canalização dos rios, tá bom? Ou seja, a canalização das cidades, tá? Canais de rios que ligavam cidades para cidades, facilitando assim o comércio e também o melhor bem-estar de viver. Ok? Possibilitando a agricultura através da canalização dos rios e na arquitetura babilônica, criando grandes templos luxuosos como os zigurates, como eu comentei com vocês um pouco tempo antes, para venerar o deus Marduk. É de autoria de Hammurabi, o primeiro código de leis do mundo, baseado na lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Vocês conseguem perceber como essa frase ainda é utilizada muito nos dias de hoje também? Então vamos lá. Essa frase é como um marco, né, do código criado por Hammurabi. Tá bom? Esse código ele estava estabelecendo punição aos crimes conforme a gravidade do crime que estava acontecendo.
Por exemplo, a gente tinha artigos, no artigo 218, né, dessa lei dele, né, do Código de Hammurabi, se um médico ele fizer uma larga incisão com uma faca de operação e matar o paciente, suas mãos devem ser cortadas. As punições elas não eram mesmas se fossem para escravos, tá? Mas vamos lá, aqui que eu vou explicar agora um pouco sobre esse artigo 218 do Código de Hammurabi. Você roubasse algum pertence de outra pessoa, você teria suas mãos cortadas, tá? Ou seja, você pagava por aquilo que você cometia, ok? Roubo e por aí em diante, tá bom? Tentam imaginar qualquer forma de crime que deve ser pago com igualdade. Se você mata uma pessoa num ato de um crime, você tinha que pagar com sua própria vida, entendeu? E outro ponto interessante, esse pensamento ainda se perdura nos dias de hoje. Se a gente botar na ponta do lápis, pessoal, tem muito mais de 2.500 anos essa linha de raciocínio e nós, seres humanos, ainda pensamos dessa forma, né, utilizando muito a pena de morte para certos tipos de crime que são cometidos. Acho que vocês estão conseguindo perceber um pouco, né, de como muitos marcos históricos de 2000, de 1900 a 1500 anos antes de Cristo ainda se tornam muito presentes nos dias atuais, tá bom? E eu acho que esse é o mais interessante da gente estar aprendendo isso aqui hoje, tá bom? As punições, né, desses crimes elas não eram mesmas se fossem para escravos, tá? Porque eles estavam vulneráveis e sofreram os piores castigos, pois eram tratados como números, tá? Ao longo da história a gente vai ter diversos reis, né, PTCs, né, no Oriente, que vão ser muito rudes e totalmente ambiciosos, agressivos, que vocês vão ficar chocados. Trouxe essa imagem de como era a Babilônia, né, há 1900 anos antes de Cristo, tá bom? Não é uma imagem totalmente digitalizada, tá bom? Um trabalho feito por um historiador para a gente analisar como que era basicamente aquela sociedade daquele tempo, tá show? Agora eu vou falar um pouco sobre a Assíria, um dos nossos últimos tópicos dessa aula de hoje. Ah, pessoal, só tô trazendo aqui agora para vocês. Esse código de Hammurabi, né, ele está presente na página 207, tá show? É como se fosse uma estátua, não uma estátua, mas é algo que fosse para reverenciar um deus, né? Ou ele como se fosse um homem tocado por Deus e ter feito uma dessas leis importantes. Ok? Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa importante aqui para falar sobre a Suméria, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Na Suméria a gente vai ter muito trabalho da cerâmica, tá? Eram constantes, eles faziam vasos pintados com óleos de cedro, tá bom? Eles faziam muito uso de ouro, prata, gelena e marfim, tá bom? Isso é o que tá escrito até na página 206, que eles foram um dos primeiros povos, né, a utilizar o ouro, a prata e a galena. Não lembrar que nessa época não existia muito a questão de troca por dinheiro, tá show? Aí já tem um outro aspecto muito presente que vai ser muito influenciador na nossa história, que durante o tempo as pessoas vão atrás disso. Ouro e prata, marfim e cobre. Ok? Agora eu vou falar um pouco sobre a... Eita. Deixa eu voltar aqui. Eu estava falando dos sumérios. Então vamos lá. A formação da... Não, tem que falar da Babilônia. Perdão, pessoal. Babilônia já falei. Agora é a Síria. Ai, ai. A Síria. A formação desse império aconteceu graças ao amplo desenvolvimento de uma cultura visivelmente voltada para a guerra. Saque, destruição e massacre eram as táticas comuns que asseguravam a supremacia dos assírios contra os outros povos guerreiros da região. Além da truculência, o exército assírio ele era composto por uma avançada tecnologia bélica que os colocava em vantagem sobre os demais povos. Por quê? Eles utilizavam os cavalos, garantia que era para rápido abatimento dos seus inimigos no campo de batalha.
Ao mesmo tempo, a infantaria era composta por uma ampla hierarquia de guerreiros que exerciam funções que tornavam a força militar assíria bastante ágil. Ou seja, muitos desses guerreiros eram selecionados para ir à guerra. Tá show? Pra vocês terem noção, eles só selecionavam os melhores guerrilheiros para as táticas de guerrilha. Vamos lá. O tom violento da dominação assíria foi capaz de provocar a subordinação de várias populações encontradas ao longo da região mesopotâmica. Contudo, essa cultura baseada no terror e na opressão não teve condição suficiente para suportar várias revoltas que aconteciam contra esse povo. Não por acaso, em 612 a.C., os caldeus e medos conseguiram derrotar as forças do Império Assírio, com o declínio. O Império Assírio ele não se perdurou por muito tempo, tá bom? O ápice dele foi sob a liderança de Sargão II, que foi em 722, entre 722 e 705 a.C., tá? Porque o exército dele conseguiu conquistar o Egito e dominou os hebreus, dando início à primeira diáspora hebraica. Assunto que eu vou falar com vocês daqui na próxima aula, tá? E tiveram outro rei chamado Assurbanipal, que assumiu o trono em 668. Ele conseguiu conquistar a cidade egípcia de Mênfis e Tebas. Vocês vão ver melhor sobre essas duas cidades de Mênfis e Teba na página 208, naquele primeiro mapinha que tem à nossa esquerda, tá bom? Lá em cima. E uma importância desse rei, né, o Patice, melhor dizendo, Assurbanipal, foi que ele construiu a biblioteca de Nínive, tá bom? Que tinha uma série de obras inscritas de cuneiforme que estão sendo responsáveis para que os diversos pesquisadores tivessem fontes a respeito dos povos da Mesopotâmia. A importância dessa biblioteca, né, que guardava diversas escritas em cuneiforme, foi muito importante para nós hoje em dia, historiadores, termos fontes acessíveis do que realmente aconteceu naquele passado e sempre levantando hipóteses, tá bom? Depois da morte de Assurbanipal, os seus sucessores eles não tiveram o mesmo êxito no processo de conquista e diversas disputas internas para assumir o poder e contribuíram para o enfraquecimento e desintegração, tá? Ou seja, o Império da Síria, né, Assírio, melhor dizendo, não teve muita sucessão, ok? Porque eles dominaram, né, uma grande parte da Babilônia, das pessoas que ficavam na Babilônia, e não foram muito aceitos, e conforme o tempo das agressões, né, por ser um exército e ter um rei muito sanguinário, as pessoas acabaram, né, reprovando muito o que estava acontecendo ali naquela época, e com isso foi deixando de existir e não tiveram tanto interesse naquele local. Tá bom, pessoal? É basicamente isso a nossa aula de hoje. Eu não vou comentar com vocês sobre os neobabilônicos e sobre os caldeus, tá bom? Porque eu acho que a nossa aula ficaria muito extensa. Achou? E em relação à aula ser muito extensa, não vai cair muita questão, não vai cair na verdade questão nenhuma sobre esses dois povos que viveram, tá bom? Porque eles ficaram perto do final e logo após já estava acontecendo o nascimento de Cristo, ok? Pessoal, para casa, né, para a aula de hoje, eu quero que vocês façam as atividades da página. Depois eu vou falar sobre as atividades, tá? Trouxe aqui para vocês. Cara, eu peço desculpa a vocês, né, por estar gravando e estar me enrolando um pouco, é porque às vezes eu pego o livro para dar uma lida, para dar uma, sabe, uma conferida bem rápida, eu acabo dando uma enrolada, ok? Mas aqui eu já estou trazendo para vocês, né, um pouco da arte dos assírios, tá? Vocês conseguem perceber que na primeira imagem tem a utilização de cavalos, né, que representava a cabeça dos reis dele, né, que era um símbolo, o cavalo era um símbolo da Síria por conta da guerrilha. E logo após, na outra imagem, vocês conseguem perceber, né, um rapaz lutando com um leão para apresentar mais a braveza daquele povo. E logo embaixo vocês conseguem analisar ali, né, um pouco de como que era a convivência dos povos assírios, ok?
Pessoal, obrigado pela atenção, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Como eu falei, peço desculpa de eu ter me enrolado aí alguma vez, tá? É porque é muita coisa na cabeça. Essa quarentena já tá me dando nos nervos. Eu tô doido pra sair de casa, dar aula com vocês pessoalmente, ver vocês, sabe? A gente conversar, ter o nosso bate-papo que a gente sempre tinha nas nossas aulas, tá bom? Para a aula de hoje, pessoal, eu vou querer para vocês a página número um, a atividade número um da página 212, 213 a 214, tá bom? Então vocês façam essas páginas, ok? Deixam elas anexadas no portal da NetBio. Qualquer dúvida, venham ao meu privado, quiserem acrescentar algo na aula, ou se ficam em dúvida, venham até meu privado que eu vou responder vocês com a maior honra, tá bom? E com o maior prazer e maior carinho, tá bom? Mais uma vez peço desculpas, tá? Espero que todos tenham gostado da aula de hoje e terem percebido que a importância da gente ter estudado esses povos da Mesopotâmia foram porque eles influenciaram e influenciam ainda muito no nosso cotidiano, na nossa vida, nos dias atuais e ainda na nossa forma de pensar, tá bom? Eles foram basicamente a base de tudo para da humanidade a seguir, ok? Outro fato interessante, né? Eu falei sobre a Babilônia e muitas pessoas devem estar pensando, a Babilônia, a Torre de Babel, né? Que a Torre de Babel foi que, segundo a Bíblia, né, os filhos de Noé, eles estavam pretendendo construir uma torre para chegar até o céu, correto? A Torre de Babel ela acontece logo após a derrota dos assírios, tá bom? Que a Babilônia volta a ser um território, uma cidade-estado novamente, e assim eles constroem a Torre de Babel, ok? Isso não é um assunto muito para a gente aprender agora, que vocês vão aprender isso mais para frente, provavelmente no oitavo ano, tá show? E é basicamente isso, pessoal. Quero as atividades da 212, 13 e 14, tá bom? Respondam lá no portal da NetBio. Se quiserem, não precisam colocar o número das questões, só bota 1 em resposta, 2 em resposta, tá bom? Ou se quiserem tirar foto de que vocês fizerem no livro, eu acho melhor, tá bom? Tirem foto, botem lá anexado, que eu vou dar a corrigida por aqui mesmo, ok? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui. Tchau, tchau.